Olá, professora, eu sou a Natália, sou do grupo 6 e nós vamos falar sobre a análise microestrutural. A parte 1 fala sobre a preparação metalográfica, ou seja, a preparação da amostra para a sua análise estrutural. Olá, professora, eu sou a Giovana e eu vou falar um pouco das fagulhas no corte. Bom, no momento do corte, muitos átomos se desprendem do material e são arremessados devido ao impacto da serra. Como muitos metais possuem algum teor de carbono em sua composição, é comum ver a formação de fagulhas no momento da serragem. Como o carbono está na composição do metal e também é ejetado, ele acaba queimando explosivamente, produzindo fagulhas ramificadas. Como a quantidade de fagulhas produzida é diretamente proporcional ao teor de carbono contido no material, é possível sim determinar características no metal, principalmente quanto ao seu teor de carbono. Metais com menos carbono produzirão mais faíscas e menos fagulhas, enquanto os metais com maior teor de carbono produzirão mais fagulhas. Sobre o embutimento a quente, algumas vantagens são o rápido preparo da resina de baquelite, cerca de 15 minutos de aquecimento e 10 para o resfriamento. Ele apresenta também uma grande resistência à pressão e temperatura. O embutimento a quente, com o uso de baquelite, é recomendado a materiais mais resistentes, como os metais. Algumas desvantagens é que ele não pode ser usado em materiais mais frágeis, pois o seu procedimento pode danificar a peça. E também o mau uso da prensa metalográfica pode causar falta de fusão, ruptura e trincas circunferenciais nas resinas de baquelite. Sobre o embutimento a frio, é comumente utilizado em materiais onde a pressão e o calor usado no embutimento a quente pode causar danificação ou deformação na amostra a ser analisada. Por isso, a técnica é mais utilizada em materiais cerâmicos. Então, a vantagem, a gente pode dizer que está no processo de materiais mais frágeis. Já as desvantagens podem ocorrer devido ao procedimento incorreto na hora do preparo do acrílico, como a formação de bolhas, fissuras e falta de fusão, e também tem a possibilidade da demora do endurecimento, dependendo do material usado no embutimento. A solução de metal é uma solução de ácido nítrico a 3% em álcool etílico. E o princípio utilizado nessa solução é a de oxidação e ou redução, dependendo da amostra utilizada. Ela atua na superfície da amostra, possibilitando uma melhor leitura, pois é necessário distinguir os microconstituintes presentes na estrutura. Outra solução bastante utilizada é a Picral, que é uma solução de ácido pícrico a 4% em álcool etílico. E há também a solução de picrato de sódio, que é constituída de 100 ml de água, 24 gramas de NaOH e 25 gramas de ácido pícrico. Olá, professora, sou o Renato e agora eu vou começar agora a parte 2, que é sobre os fundamentos da microscopia. Eu vou fazer um pouco de análise de micrografias, certo? Então vamos lá para a minha micrografia que eu escolhi, que foi a micrografia número 148. E aqui está uma imagem dela, né, que eu tirei um print do site, especificado pela senhora, para a gente escolher. E é um tijolo refratário de magnésio cromo. E o nome molecular é MgO CR2O3, certo? Agora eu vou responder um pouco das perguntas solicitadas, né? Sobre a composição do material, a gente pode perceber que ele é 70% de óxido de magnésio, 19% de óxido de crômio, 4% de óxido de alumínio, 4% de óxido de ferro, 1% de óxido de cálcio e 1% de óxido de silício. Então aqui a gente já consegue perceber basicamente que a composição principal, né, do material é óxido de cromo e óxido de magnésio. E esses outros componentes que têm uma porcentagem menor são basicamente impurezas, né, que estão presentes no nosso material escolhido, certo? E sobre a forma de processamento da amostra, foi sobre grãos, né, de óxido de crômio e de óxido de magnésio com pequenos pós de ligação prensados e queimados a uma temperatura de 1850 graus Celsius para obtenção da amostra, né, em uma atmosfera neutra. Então, esse foi o procedimento realizado para análise.
Agora, sobre a técnica utilizada para análise da microestrutura e obtenção da imagem, foi utilizada uma técnica de microscopia de luz refletida, uma técnica comumente utilizada nos laboratórios, né? Até coloquei aqui uma imagem para ilustrar basicamente que é um feixe de luz, ele passa sobre algumas lentes, bate na amostra, e algum dos feixes é rebatido num refletor ali, num detector, e essa imagem é transmitida no monitor. E é também até o Sr. Wilson mostrou para a gente num dos vídeos lá, que a senhora passou para a gente analisar, e está aí uma representação. Agora a próxima pergunta. Sobre o preparo, né, da amostra realizada para fazer a análise, foi utilizado apenas o polimento, sem sofrer alongamento do material, né, ou seja, foi basicamente o que o Sr. Wilson também mostrou para a gente nos vídeos, né, foi pegado um pedaço de amostra, foi polido, foi lixado primeiro, né, depois polido adequadamente, e apenas isso, né, um preparo bem simples para nossa análise. E sobre as possíveis aplicações do material, a gente tem algumas aplicações, mas que acabaram sendo paradas, né? Vou explicar que a primeira foi a aplicação produção secundária de aço, né? Como áreas de alto desgaste, desgaseificadores a vácuo, e também já foi também muito utilizada como revestimento em fornos de cimento. Só que ela foi cessada, né? Pararam de usar esse material para revestir esses fornos, porque o contato, né, desse material com altas temperaturas dentro do forno acabava produzindo o CR6+, que é um componente muito cancerígeno. Então, isso fez com que parassem suas aplicações, mas até um certo momento tinha bastante aplicação desse material. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar agora de uma dupla liga, né? São duas micrografias, uma de a parte superior aqui de alumínio, uma matriz de alumínio com ferro 0,5% e manganês 1% em massa, uma liga inferior de alumínio com 1% de silício em massa. Pode passar. Bom, primeiro, passando pelo processamento, né, ocorre uma colagem mecânica por rolo. E o que acontece nessa colagem mecânica? É um processo que vai juntar essas duas matrizes, né, e promovendo que elas fiquem grudadas. E nessa pressão que ocorre no processamento, ocorre a deformação da matriz de alumínio, ou seja, ela vai gerar uma alta densidade de deslocamento dos grãos, né, vai gerar muitos defeitos cristalinos. E, como vocês podem ter notado, é bem superior na micrografia superior. E, bom, posteriormente vai ocorrer o que? O recozimento, que é um processo, né, de aquecimento durante 1 hora a 600 graus Celsius, promove a recristalização, formando os cristais. Bom, consequentemente, como a parte superior tinha uma maior concentração de átomos, né, tinha tanto ferro, manganês, eles promoviam uma maior geração de defeitos, né? Esses defeitos que são responsáveis pela formação, pela recristalização do grão. E como havia uma maior quantidade, né, uma maior densidade de deslocamentos, a parte superior vai gerar grãos extremamente menores do que a parte inferior, como vocês poderiam ver na imagem anterior. Bom, partindo para o recozimento, nessa parte superior, grãos são extremamente inferiores devido a uma maior quantidade de defeitos de grãos que estão inseridos dentro dessa matriz de alumínio. Pode passar? Bom, como técnica utilizada, né, foi usada a microscopia petrográfica. E o que? Ela permite o mapeamento da orientação do grão, considerando que cada cor vai ser correspondente a uma orientação do grão, ou seja, cada uma daquelas cores era responsável para uma orientação do grão. Pode passar? Bom, no preparo da amostra, ocorre uma anodização com reagente de Barker. Uma anodização na qual a nossa amostra é alocada, né, como um ânodo, exposto também a um cátodo ali, onde vai passar uma corrente elétrica, e vai promover a formação de uma espessa camada óxida, que é essa camada que a gente vai estar analisando pela microscopia. Bom, nas aplicações do material, esse material foi feito especificamente para analisar
investigar, né, as propriedades mecânicas e investigar também a difusão do silício através da liga de alumínio, ferro e manganês durante o recozimento. Bom, vou falar um pouquinho então da micrografia número 153, o titanato de bário, que é esse da imagem. O titanato de bário é formado por bário, titânio e O3, e a sua forma de processamento, né, a obtenção dessa amostra, é através de uma pasta de titanato de bário, que é moldada em uma fita para dar uma folha bem fina, que é seca, e uma pasta de tinta contendo um pó de prata ou de paládio é impresso nessa folha, que é chamada de tela. Essas grandes folhas feitas são cortadas em pequenos cubos e empilhadas para serem co-sintetizadas. Essa imagem representa o titanato de bário. E a técnica utilizada para análise microestrutural do material e a obtenção da imagem é a microscopia de luz refletida, que é a mesma que o Renato já falou, né? Então aí tem mais uma imagem para observar, né, para mostrar um pouco de como que funciona. O preparo da amostra e do material também se dá através do polimento, mas não alongamento do material em si. Então, o material ele vai ter uma lixação e depois vai ser polido para não ser alongado, né? Então, ele não é alongado. E depois ele ser utilizado. E as aplicações desse material é em qualquer circuito elétrico ou produto que exija capacitores ou termistores. Então, geralmente, né, a maioria do uso dele está em TVs, videogames, computadores, sistemas e circuitos elétricos muito utilizados por nós todos os dias. Agora eu vou falar um pouco sobre a micrografia número 191. A dolomita é um mineral. Pode passar. A dolomita é um mineral, tá? Sua composição está em 57% de óxido de cálcio, 41% de óxido de magnésio e os outros 2% está distribuído nos outros materiais, como o óxido de ferro, o dióxido de silício e o óxido de alumínio. A dolomita é encontrada na natureza na forma de rochas sedimentares dolomíticas. Ela é extraída da natureza com alguns beneficiamentos. O principal deles é o medicinal. Ela precisa passar por uns processos de purificação antes de ser utilizada, a fim de eliminar possíveis contaminações biológicos e químicos. A técnica utilizada nesse material é a microscopia eletrônica de varredura no modo de imagem retroespelhada de elétrons. Esse microscópio eletrônico ele é capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. E como ele funciona? É um tipo de microscopia em que um feixe de elétron focalizado varre a superfície da amostra, interagindo com a matéria. E isso acaba gerando diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e composição química do material. E por isso a sua importância dessa técnica utilizada, né, nesse material. Bom, o seu preparo pode ocorrer a partir da adição de polido mais um ataque de 5% de fluoreto de hidrogênio por 30 segundos. Como sua composição contém cálcio e magnésio, né, como eu disse anteriormente, que são essenciais para o bom funcionamento do organismo, a dolomita pode ser utilizada em suplementos, já que ela fornece cálcio, né, que ajuda na contração da musculatura, e ela também possui um uso medicinal, onde ela é utilizada para o tratamento de doenças como herpes, osteoporose, neurite, lepros e reumatismo. Dessa forma, podemos ver que ela é um importante aliada em diversos tratamentos, não somente relacionada à saúde, mas também à beleza. Por conta disso, ela pode ser usada como cosméticos naturais, porque ela ajuda a acalmar, desinflamar, tonificar, cicatrizar e revitalizar a pele. Olá, professora. Sou eu, Renato, novamente, e agora eu vou explicar a parte 3, que é a aplicação do método da grade teste e método intercepto em algumas análises de imagens que a gente selecionou, certo? Então, agora vamos para a imagem 24, né, que é o compósito de alumínio reforçado com fibras de grafito. Aqui está a imagem que escolhi. E sobre o método grade teste, né?
O que a gente fez aqui sobre a imagem selecionada, a gente usou um software chamado ImageD, né, para calcular a fração volumétrica de cada parte. Então, a gente tirou 2 prints, né, sobre a fração volumétrica. Você vê que aqui tem uma parte toda em vermelho, que representa a parte mais cinza claro, né, e uma parte cinza escura que ficou apenas a parte cinza escura mesmo, né, e o próprio software acabou fazendo todo o trabalho de contas. E com isso a gente conseguiu chegar no seguinte resultado, que 55,49% corresponde na fase clara e 44,51% à fase escura, certo? E agora, para a gente determinar o aumento, né, da barra, o tamanho, a diferença de aumento, né, porque tinha uma imagem pequena e a maior. Para a gente determinar o aumento da maior, o que a gente fez? A gente tirou 2 prints, né, das imagens, uma da imagem pequena e outra da imagem grande, e com o software do ImageD, a gente conseguia traçar uma reta na mesma figura, ou seja, a gente pegou um compósito circular, que é o mesmo compósito, só que na imagem pequena, e outro compósito também, só que na imagem grande, e a gente traçou uma reta, tentando aproximar ao máximo do diâmetro dessas duas esferas, certo? E com isso, o próprio ImageD, né, o software, ele jogava para a gente a distância em pixels. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma quantidade de pixels que ele entregou para a gente da imagem pequena e da imagem grande, e fez uma relação entre elas, né? Fez uma simples regrinha de 3. E com isso a gente conseguiu determinar que o tamanho relativo, né, da imagem grande, da imagem 24, em relação à imagem 24, foi de 1.572,62 vezes, né, em relação ao tamanho original, que seria. E, portanto, para a gente determinar o tamanho equivalente da barra, que seria pegar o tamanho da barra que está na folha, né, que a gente mediu usando a régua mesmo, que a gente conseguiu determinar com 1,5 centímetros, e dividiu pelo tamanho do aumento, que foi 1.572,62 vezes. E a gente conseguiu chegar no valor de 9,54 micrômetros, como o tamanho equivalente da barra. Certo? Agora vamos para o método intercepto. A gente fez um pouco diferente, fez uma variação, né, do método intercepto que foi passado para a gente nos PDFs. Em vez de a gente calcular usando circunferências, a gente calculou usando retas, né? Ou seja, a gente pegou várias retas e foi traçando de formas aleatórias na nossa imagem. E a gente foi pegando o comprimento dessas retas, que a gente foi fazendo, e foi contando quantas vezes essa reta interceptava nas figuras. Por exemplo, na primeira imagem da esquerda, a gente consegue ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes foram interceptadas na reta, né? A reta interceptou 12 vezes aqui na figura, nas circunferências. E a mesma coisa foi na imagem 2. A gente contou quantas vezes interceptou e foi contando, e foi usando essa contagem para determinar o comprimento médio de interceptações que foram feitas ao longo de toda a imagem, certo? Agora vamos para o próximo slide. E aqui, ó, tem uma planilha. Você pode perceber aqui que tem uma gradezinha aqui, ó, o número da linha. A gente fez então um total de 8 linhas traçadas de maneira aleatória. A gente calculou o comprimento em milímetros de todas essas linhas e o número de intersecções que elas foram feitas, né, na imagem. E com isso a gente calculou o LT, que seria o comprimento total, o M, que seria o aumento, né, relação que a gente fez em relação à imagem maior, e o P, que seria a soma de todas as interseções. E com isso a gente calculou o L médio. E essa parte do cálculo é o mesmo que está no PDF passado para a gente calcular. E todo esse cálculo a gente fez e conseguiu determinar o valor de G, que foi 11,26, certo? E com o valor de G em mãos, que a gente já calculou, tudo certo, para a gente determinar, então, o diâmetro de cada grão, diâmetro médio de cada grão, a gente usou o PDF, que é o ASTM, né, o padrão STM, que tem uma tabela que relaciona o valor de G
com a média do diâmetro de cada grão. E com isso, a gente, olhando essa tabela, a gente conseguiu tirar uma média que foi de 7,3 micrômetros de diâmetro para cada grão, certo? Pode ir para o próximo. Aqui está apenas a imagem da tabela de onde a gente retirou, né, os valores. Aqui na lado esquerdo a gente consegue perceber, ó, tamanho do grão, valor de G, e o nosso ficou aqui, ó, entre 11, né, e 11,5. Então a gente tirou a média de 7,9 e 6,7. A gente fez uma média ali para tirar mais ou menos qual seria o tamanho do grão em micrômetros, do diâmetro, certo? Então esse foi todo o nosso raciocínio. Então, sobre a descrição, pode ir para o próximo. Então, sobre a descrição da microestrutura número 24, a gente pode concluir, então, que a imagem 24 é constituída de 44,51% de fibras de grafito, certo? Que representa toda a fase cinza escuro, que são aquelas circunferências, e que possui também uma forma circular bem definida na sua maioria, né? A maioria delas possuem uma forma circular. Algumas estão uma forma, tipo, um pouco mais quebradiças, mas são poucas. E o diâmetro médio delas, né, no geral, representa aí um valor de 7,3 micrômetros. E também o compósito de alumínio, que é a fase clara, né, todo o resto ali, sem seus circunferências, corresponde a 55,49% da fração volumétrica da nossa microestrutura. Bom, tem como fazer um corte já agora? É que eu acho que ele já falou bastante. Beleza. Bom, eu sou o Lucas novamente, e agora eu vou falar da liga de titânio 8% alumínio. Pode passar. Bom, primeiro a gente tirou aqui, fez a utilização do software para determinar as frações volumétricas das fases. Como o Renato já mencionou, eu não vou ficar muito nesse tema, né? A gente obteve 19,13% de fase clara e 80,87% de fase escura. É possível notar que aqui tem alguns quadrados, né? Tem várias marcações aqui nessa caixinha de resultados que a gente utilizou para fazer várias demarcações de área, né? Porque assim a gente conseguiria ter uma precisão ainda maior. Ou seja, a gente fez uma média com a área total e diversas áreas menores para conseguir assim uma maior precisão, chegando a esse resultado. Pode passar. Bom, como o Renato mencionou, né, aqui a gente estabeleceu uma relação entre a imagem maior e a imagem menor, utilizando para isso o software e a quantidade de pixels, né? Bom, com isso, tendo essa relação, a gente já chegou aqui a um aumento de 369 mil vezes na imagem maior, que é a imagem principal da qual a gente fez todos os cálculos, enfim. E com a régua mesmo, a gente chegou a um certo comprimento para a barra. Bom, e com esse comprimento a gente fez a divisão, né, sabendo já de quanto que seria aquele aumento, obtendo aí que o tamanho equivalente da barra seria de 0,041 micrômetros, ou 41 nanômetros. Bom, a gente usa essa informação mais à frente. Pode passar. Bom, como o Renato mencionou, né, a gente utilizou o método Intercept, né, onde fizemos várias linhas e contamos aqui os limites de cada grão para ver quantas interceptações foram feitas. Fizemos 8 vezes. Bom, com isso a gente chegou aqui a uma tabela obtendo o comprimento e o número de intersecções. Bom, a soma dos comprimentos, né, esse LT, é referente à soma dos comprimentos, M, a escala, né, quantas vezes foi aumentado, a margem maior, o P, que é referente à soma das intersecções, e o L médio, que seria o comprimento da soma de todas as linhas dividido pela multiplicação entre o M e o P. Bom, com isso a gente tirou o log M e chegamos aqui ao valor de G, que seria de 27,2, 27,28, mais ou menos 27,5 praticamente. E bom, de acordo com esse valor de G, qual seria o diâmetro médio do grão? Bom, para saber o tamanho do grão, a gente pode comparar com a STM-112, né, com o PDF. Porém, nota-se que o tamanho máximo G seria 14,
E a gente obteve um G igual a 27,5, mais ou menos. E o diâmetro médio aqui do grão seria de 2,8 nanômetros. Bom, pela nossa escala, a gente já poderia saber que o nosso grão é menor do que esses números obtidos aqui, né? De acordo com a nossa barra. Pode passar? Bom, então para isso a gente usou um outro método que foi a medição direta do tamanho do grão. Como que a gente fez isso? Como a gente já tinha que o tamanho da barra seria de 0,041 micrômetros, a gente usou isso como base. E começamos a fazer diversos cortes, né, verticais e horizontais dentro dos grãos, para poder saber o tamanho de cada um deles. Fizemos esse procedimento cerca de 50 vezes, para conseguir uma medição mais precisa. E obtivemos aí algo aproximadamente em torno de 0,010, 0,012 micrômetros, que é um diâmetro extremamente pequeno. Pode passar? Bom, então, em resumo, o que a gente obteve foi que a micrografia de 18 é constituída de 19,3% de fase alfa 2, que é a fase clara, e possui uma forma circular bem definida, o que possibilitou que a gente usasse ela, né, que obtivesse uma maior precisão fazendo os cálculos com ela. Bom, com tamanho médio de grão de G de 27,2, que é aproximadamente 0,01 micrômetros, ou 10 nanômetros, e 80,87% de fase alfa, que é a fase escura. E esse foi nosso trabalho sobre análise microestrutural do segundo quadrimestre de 2021. Espero que tenha gostado e obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Tchau, tchau.